A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Que Deus venha falar ao seu coração e o que eu quero falar é sobre a direção de Deus. Você precisa ter uma direção de Deus na sua vida, uma providência. Abraão, ele viu a providência de Deus quando Deus preparou para ele o cordeiro para o holocausto. E Pedro teve a direção ao pescar quando Jesus deu a ordem. E é esta palavra que eu quero estar trazendo aqui para Deus falar com você, que se encontra em Lucas, capítulo 5, vou estar lendo a mensagem toda, tá bom? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, Jesus perto do mar, né? E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Em algumas Bíblias, sobre a tua direção eu lançarei a rede. Isto fazendo apanharam grandes quantidades de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta de mim, porque sou pecador. E se apoderou todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu. Quem era seu sócio? Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixou tudo e o seguiram. Nesta palavra aqui, Pedro teve uma direção de Deus. Veja que quando Pedro ele vai pescar, ele não pesca nada, ele passou a noite toda pescando. Irmãos, se coloque no lugar de Pedro. Pedro vai pescar à noite e ele passa a noite todinha e não pesca nada. Ele teve uma frustração, ele teve uma decepção, porque ele queria que a pescaria sucedesse, que desse certo, mas não deu. E ele voltou desanimado, triste, cabisbaixo. Mas a palavra fala que havia uma multidão que se apertavam para ouvir a palavra de Deus. E estava Jesus perto do mar, de Genezaré. E a gente vai entender nessa palavra que quando ele olha para Pedro, ele começa a olhar para Pedro e começa a dizer: volte para o mar alto, volte para a praia, para pescar. Só que Pedro vai e fala: eu passei a noite toda e não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lançaria a rede. Veja, a ordem de Jesus foi: volte para o mar. Pedro voltou. Por mais que Pedro tivesse falado: mas eu passei a noite toda e não pesquei nada, como o Senhor está mandando eu voltar? Mas ele procurou obedecer, ele voltou. E agora é diferente, com Jesus, sobre a direção de Jesus. Não faça nada sem a direção de Deus. Peça primeiro a direção de Deus. Pedro tinha um barco, mas não tinha a direção. Pedro tinha a rede, mas não tinha a direção. Olha como isso é forte. Pedro tinha a rede, mas não tinha uma direção certa. Pedro tinha um barco, mas não tinha a direção certa. Quando Jesus chega, Jesus muda o quadro, muda a decepção de Pedro, e ele começa a olhar para Pedro e começa a dizer: Pedro, lance sobre a minha direção, sobre a minha palavra, você vai lançar a rede ali. E a palavra fala que quando Pedro lançou a rede sob a direção de Deus, oh glória, isso é forte, sobre a direção de Deus, sobre a palavra de Deus, ele pescou. Quando ele joga a rede, ele pesca uma quantidade de peixe, até a rede fica pesada. E a gente vê o grande milagre de Deus. A providência chegou para Pedro, porque ele jogou na direção certa. Quando nós pedimos uma direção a Deus, creia que Ele dá a direção certa. Quem sabe você está vivendo,
tudo que está acontecendo na minha vida só está dando errado. Eu não vejo direção, eu não vejo saída, não chega nenhuma provisão para mim. Deus me esqueceu, Deus me abandonou, mas Deus, ele prova quem ele ama. Deus deu uma direção a Pedro e ele também vai te dar uma direção. Quando Pedro lança a rede, ele consegue pescar agora, porque ele estava na direção certa. Não faça nada sem a direção de Deus. Sempre peça a direção de Deus na tua vida. E a gente vê que quando eles encheram a rede de peixe, botaram no barco e ainda pediu ajuda, porque era tanto peixe, que eles não conseguiam carregar, colocar no barco, porque era tão pesado que estava, que eles deram até sinal para os companheiros do outro lado para vir ajudar. Veja aí o grande milagre. Veja aí. Respondeu Simão Pedro, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha, irmãos, sobre a palavra de Deus. É sobre a palavra de Deus, é sobre a direção de Deus. Indo fazendo apanhar grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro lado, e foram encher ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Olha aí, irmão. Então Deus vai te dar uma direção, viu? Deus só me trouxe aqui para te dizer, Deus vai te dar uma direção, Deus vai te dar uma providência, viu? Assim como Ele proverou, Deus vai proverá na tua vida, assim como Deus proverou para Abraão, né? Quando Deus falou, olha, oferece o teu filho em holocausto, mas Deus já estava provando a fé dele e estava proverando. Quando ele vai imolar Isaac, eis que algo berra. E quando ele olha, era o cordeiro. Deus preparou o cordeiro para Abraão. E Deus preparou peixes para Pedro. Porque a noite de Pedro foi um fracasso. Ele queria abandonar tudo. Ele queria largar a rede. Ei, não largue a sua fé. Não largue a sua fé. Não largue a rede. Não desista. Como diz o hino. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Deus irá te honrar, amém? Esta foi a palavra. Que Deus possa te abençoar dia após dia, renovando as suas forças. E lembre, é sobre a direção dele. Sem Deus, nem tente, porque não dá certo. Agora, se você tentar com Deus, vai dar certo, amém? Esta foi a palavra e deixo todos na paz do Senhor Jesus, amém?